Tá? Boa noite, caros colegas, nossa chefe de departamento, a professora Cléia Demétrio, professora diretora de extensão, os alunos que aqui estão, os coordenadores de polo. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. E nós estamos começando agora a nossa semana acadêmica, como vocês bem sabem, né? Que integraliza o SIC, o Seminário de Iniciação Científica, e o Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão, junto com a Semana Acadêmica. Então, hoje, nós estamos dando abertura, hoje comemora-se 20 anos do nosso Centro de Educação à Distância, e nós estamos aqui com todos vocês, e nos sentindo honrados de iniciar essa semana acadêmica que envolve Seminário de Iniciação Científica, o Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão, e também eu sei que muitos polos já estão iniciando, né, participando também deste evento do aniversário de 20 anos da UDESC, e é uma alegria estar aqui com vocês. E eu quero dizer a vocês que nesses 20 anos nós tivemos o privilégio de formar mais de 15 mil alunos, e eu como diretora de ensino, sinto-me muito honrada de fazer parte desse Centro de Educação à Distância, e o nosso motivo único, a nossa honra, é servir a cada catarinense no ensino, na pesquisa e na extensão. É formar estudantes, dar oportunidade aos nossos catarinenses, né, de estudar numa universidade gratuita, uma universidade para todos. Então, realmente, é um privilégio estar aqui. A professora Cléia Demétrio também, eu vou passar a ela que fale um pouquinho sobre a extensão, e depois eu retorno a falar sobre ensino, e a nossa diretora também vai falar um pouco, e depois nós passaremos a palestra. Depois que cada diretor falar um pouquinho, nós vamos passar a fala para a professora Janice. A professora Cléia Demétrio está aqui conosco, eu vi que está ali. Oi, professora, pode falar um pouquinho dessa nossa semana, depois eu retorno a falar de novo, tá? Obrigada. Nos ouve, Tânia? Nos ouve bem? Então, inicialmente, saudar a todos e todas as pessoas que nos acompanham virtualmente, né, neste momento de abertura da Semana Acadêmica do Centro de Educação à Distância, e num dia comemorativo, né, dos 20 anos do Centro de Educação à Distância, de muita história, de inclusão, a partir, né, da oferta dos cursos na modalidade da educação à distância. E parte disso, temos aí integrado, então, o CEPEM, né, que é o Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão, e temos também o SIC, né, que é o Seminário de Iniciação Científica, da qual toda a equipe, todo o SEAD está envolvido para que este momento congregue muitas atividades acadêmicas em conjunto com as comemorações do aniversário do SEAD e UDESC. Então, na condição aqui, né, de estar como diretora de Extensão, Cultura e Comunidade, temos, ao longo de muito tempo, né, desse tempo em que a história do SEAD tem levado cursos de graduação, a extensão universitária também é uma das atividades que vem fortalecendo e edificando o uso das tecnologias, das mídias digitais, através da educação à distância, das atividades híbridas, né, que tem sido a partir da extensão universitária. E neste período de 2 anos que nós vivemos, né, de forma bastante impactante em toda a sociedade, em todo o mundo, por conta da pandemia, o SEAD foi protagonista em toda a UDESC de permitir
o acesso e dar continuidade dos seus estudos, né, através do uso das tecnologias, então, implementadas para que a educação à distância desse continuidade. E, particularmente, os nossos acadêmicos e acadêmicas que deram aí a direção, né, para que a gente pudesse dar essa contribuição muito significativa. Então, a partir da direção de extensão, nós temos aí algumas atividades que também afetam a cultura. Hoje nós temos, em média, 6 projetos de cultura em andamento, 16 programas de extensão e projetos também de extensão, que têm atingido, em grande medida, o território catarinense e de forma a fortalecer a internacionalização. Temos parceria com vários países, né, tanto da Europa quanto da América Latina, estabelecendo convênio e termo de cooperação que une essa ideia do ensino, da pesquisa e da extensão como uma forma de criar um diálogo, ainda que à distância, né, para que os nossos alunos consigam participar, eventualmente, de algumas dos editais que pode acontecer, a partir, como o PROME, que a gente tem, né, professora Tânia, que hoje nós temos alunos e alunas que se candidataram, inclusive, para participar, e que o SEAD tem trabalhado fortemente nesse sentido. A partir da extensão universitária, o número de pessoas atingidas é bastante grande. Então, como nós estamos no edital PAEX 01 de 2021, com certeza as atividades de extensão ainda estão em andamento e, de forma parcial, todos os programas estão desenvolvendo ações e que, em boa parte, acontece, então, a partir do uso das tecnologias, não é da educação à distância, né? Porque a educação à distância é mais voltada para um planejamento, para um projeto pensado previamente. Então, as nossas atividades, em grande medida, de extensão, têm acontecido de forma online, como neste momento que nós estamos dando início para a Semana Acadêmica, o CEPEM e o SIC, acontecendo de forma integrada e comemorando o aniversário do SEAD. Então, a gente deseja aí um aproveitamento de todos e todas que tiverem interesse, né, de participar ao longo da semana. Teremos atividades hoje, dia 24, dia 25, dia 26 e dia 27, com encerramento também. E vou deixar aí a palavra, né, professora Tânia, que é a professora Karen, que vai fazer essa mediação, então que possa aí dar também a sua contribuição ou os colegas que estiverem presentes. Então, um grande abraço e seguimos aqui acompanhando, então, esse momento do evento. Bom, professora Cleia, muito obrigada. Como a professora Cleia bem disse, é uma semana que envolve ensino, pesquisa e extensão. Da parte da extensão, a professora Cleia pontuou muito bem, e os trabalhos serão apresentados, estão ali no programa, vocês podem clicar e ter acesso em cada mesa, os alunos sabem, e os que querem participar, assistir, é só clicar que não tem problema, né? Que todos podem assistir, e vocês, como sabem, a lista, vocês precisam fazer a inscrição para ter acesso, colocar lá a inscrição, não preencher os dados no espaço, porque ali com aquela identificação é que o certificado vai ser gerado. E amanhã à tarde, amanhã à noite, serão as atividades destinadas aos seminários de iniciação científica, também na quarta-feira, né? E no dia 26 à noite, cada polo estará organizando a sua semana acadêmica, já organizou, lógico, para ser efetivado no polo, com cada uma conforme o tutor e o coordenador, junto com vocês, organizaram, ou o tutor e o coordenador organizou, né? E hoje, após a palestra da fala da professora Janice, né? Vocês
terão assim disponibilidade para se confraternizar aonde vocês estão. Eu sei que muitos polos também estão comemorando o aniversário do SEAD, os 20 anos de SEAD, é muito bom. Já a nossa diretora do centro irá comentar alguma coisa e dar as boas-vindas a todos vocês, né? Eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês neste momento e quero dizer a vocês que sem ensino, sem pesquisa, sem extensão, nada acontece. Isso acontece na ponta, aí é onde vocês estão. Em relação ao ensino, eu quero dizer para vocês que nós temos a grata satisfação deste ano de estar começando agora com o grupo, além dos conteúdos e tudo que vocês sempre têm, né? Como bem pontuou a professora Cleia, nós temos 2 estudantes, 2 acadêmicos fora do país participando do projeto de internacionalização, voltarão em fevereiro, e mais 2 foram selecionados para ir no início do ano. 2 agora estão em Portugal, outros 2 irão à Espanha, né? No ano que vem, e é assim. E nós temos também, participamos da seleção do programa de iniciação à docência, o PIBID, né, com um subprojeto, e também um subprojeto da residência pedagógica, e nós temos aqui 30 alunos estarão participando do PIBID a partir de novembro, e já desde setembro nós temos já 18 alunos de residência participando no programa de residência pedagógica. Isso é o UDESC, isso é o SEAD, né? E é uma alegria muito grande contar com vocês. Então, essa semana é justamente para a gente prestigiar, compartilhar as experiências. Em caso de dúvida, qualquer coordenador de polo pode entrar conosco, né? E vocês são muito bem-vindos aqui ao evento. Depois vou apresentar o currículo da professora Janice, mas antes eu quero passar a palavra à nossa diretora, que estava numa comemoração muito importante dos 20 anos de SEAD, 20 anos educando. Tivemos assim relatos belíssimos, e nós sabemos que é um movimento muito grande de coordenadores de polo colocando, postando histórias de vida de pessoas que participaram do SEAD. E hoje nós tivemos uma história muito linda, uma experiência muito linda de pessoas que também construíram a sua vida pela oportunidade que tiveram de ser estudantes assim como vocês. Então, vamos aproveitar a oportunidade, e é com grande alegria que a gente aqui está, e neste momento agora a professora Vera está conosco, ela já vai entrar e ela vai comentar um pouquinho mais sobre a nossa educação à distância nessa abertura do CETEM, SIC e Semana Acadêmica. Professora Vera, pode falar neste momento? Quero aproveitar e estender as boas-vindas também à professora Lidiane, que está aqui, que é coordenadora do curso, a coordenadora do curso de pedagogia para a UAB. Já cumprimentei assim as pessoas que eu mais conheço. Deixa eu verificar aqui quem mais nós temos aqui. Professora Vera Marques está aqui conosco. Professora, pode se apresentar? A Inajara está aqui também. A Inajara, seja bem-vinda. E agora nós vamos passar a palavra à professora Vera Marques, que ela já está aqui conosco e vai nos dar as boas-vindas. Olá, gente, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui nessa mesa de abertura do 32º SIC, Seminário de Iniciação Científica da UDESC, assim como o 7º CEPEM e a Semana Acadêmica da UDESC-SEAD, né?
Eu quero que vocês me permitam, professora Tânia e demais participantes, falar especialmente do CPEM, porque quando eu percebi já o 7º CPEM, o CPEM é um evento que nós, enquanto direção de extensão, há alguns anos, quase uma década atrás, pensamos exatamente para fazer acontecer uma diretriz que é constitucional, que é da Constituição Cidadã de 1988, que é a interdisciplinaridade, a indissociabilidade, me perdoem, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, à época, pensamos num evento que pudesse chamar atenção para essa indissociabilidade, né? Para que nós começássemos, especialmente no SEAD, a pensar no que significa, no que significava à época a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, criamos o CPEM. Na ocasião, eu, professora Lucilene Lisboa, que era diretora de pesquisa e pós-graduação, e a professora Fabiola Cel, que era diretora de ensino de graduação, e eu ocupando a pasta de extensão, né? Então, criamos o Seminário de Extensão, Pesquisa e Ensino, né? A nossa primeira atividade do CPEM aconteceu no Polo de São José, que à época nós tínhamos curso de pedagogia. E eu lembro do pró-reitor de extensão destacando o fato de a extensão aparecer logo no início, né? Seminário de extensão, pesquisa e ensino. E por que nós pensamos na extensão aparecendo logo no início? Exatamente para a gente mexer, fazer esse movimento, de fazer com que as pessoas pensassem e percebessem essa perspectiva indissociável. E, portanto, independente do lugar que cada área esteja, né, se nós conseguimos promover a indissociabilidade, se nós conseguimos perceber as possibilidades de atividades indissociáveis, não importa quem está antes ou depois, né? Mas sim o trabalho que damos conta. Então, nesse dia em que nós comemoramos 20 anos do nosso centro, o Centro de Educação à Distância, hoje é mesmo o dia do aniversário do SEAD, 24 de outubro, então, essas memórias, elas são bastante importantes e nos são bastante gratas. Então, é com essa memória que eu quero desejar a todos nós um excelente evento, né, considerando o 32º Seminário de Iniciação Científica, o 7º Seminário de Extensão, Pesquisa e Extensão, a Semana Acadêmica que ocorre nos polos. Então, desejo a todos nós muito proveito, que tenhamos aí dias bastante profícuos, discutindo ensino, pesquisa, extensão, gestão também, por que não? Enfim, movimentando o centro a partir dos polos de apoio presencial. Então, o meu abraço carinhoso a todos e todas, e que possamos aproveitar. Professora Tânia, muito obrigada. Obrigado, professora Vera. Agora eu gostaria de apresentar a vocês a professora Janice Bogo. Vou falar um pouquinho sobre quem é a professora Janice, né? Depois a professora Karen continuará a mediação da professora Janice. E eu quero dizer assim que eu estou muito contente com a quantidade de pessoas que aqui estão, né? E eu vou aqui rapidamente estar falando para vocês, se a professora Janice quiser entrar, vou apresentar a vocês quem é, o que ela faz e sobre o que ela vai falar aqui para nós neste momento
da mesa, tá? A professora Janice, que é a palestrante da nossa primeira palestra, né? Que é a professora que vai estar comentando com vocês sobre as UDSs, e como vocês bem receberam ali as agendas do desenvolvimento da ONU, os UDSs e seus desafios. Ela é uma doutora em administração pela Universidade Federal da Bahia, e a temática do seu doutorado foi o mecanismo do desenvolvimento limpo e sua contribuição para o desenvolvimento humano local. Também ela possui o mestrado em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, com o tema Sistema de Gestão Ambiental como Inovação Tecnológica. Ela também possui especialização em Gestão de Qualidade e Produtividade pela Universidade Federal de Santa Catarina e formação avançada em Instrumentos de Gestão Ambiental na Alemanha, pelo HPI, e também ela tem a especialização em Responsabilidade Social e Empresarial pela Universidade de Buenos Aires, Argentina, especialização em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e também ela tem a certificação em Neurociências pela Pontifícia Universidade Católica, já me confundi, certificação em Neurociências pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, certificação em Gestão Social pela Universidade Aberta do Nordeste e graduação em Administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Vocês vejam quanto a professora Janice estudou em assuntos, em temáticas relacionadas ao desenvolvimento limpo, a questões ambientais. Então, realmente, ela é mais do que uma especialista, né? Essa professora doutora Janice, ela tem muito a nos passar sobre essa questão da agenda da ODS, né? E ela também é professora nossa, aqui da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, desde 1999. E ela é lotada no Centro de Ciências de Administração e Socioeconômicas, apelido ESAG, né, no Departamento de Administração Pública. Ela também é coordenadora de Administração Pública, né, é coordenadora de Administração Pública e tem experiência na área de administração, com ênfase em administração de empresas, coprodução do bem público, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão por processos, gestão da responsabilidade socioambiental, empreendedorismo de impacto socioambiental. Também coordena o programa de extensão Pontes de Sustentabilidade. Gente, que riqueza! Nós temos muito a aprender com os projetos Gatos do Mato, Floripa, Proteção Animal, Redes ODS, UDESC e Vamos Impactar. Colaboradora da coordenação da professora do curso de Administração Pública, oferecida pela modalidade à distância pela UDESC ESAC. Tá? Então, vocês vejam que nós aqui vamos aproveitar bem, vamos escutar a palestra. A professora Janice pode se tornar apresentadora, qualquer dificuldade, comunique-se com a gente, que a gente vai ali no maisinho, se torna apresentadora. Vamos estar escutando a palestra, anotando, participando ali no chat, que depois a professora Karen vai estar mediando, e vocês depois podem colocar suas perguntas, suas indagações. Vamos participar tanto no chat e depois no momento que a gente abrir espaço para vocês. Gente, olha, professora Janice, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Realmente é um banquete intelectual este momento. Estamos abrindo com chave de ouro essa semana acadêmica para aprendizagem a todos. Aqui nós temos alunos do curso de
Pedagogia. Nós temos alunos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas e também temos alunos do curso do bacharelado interdisciplinar, né? Então, gente, com certeza será muito bom e temos colegas, professores, outros que aceitaram estar aqui conosco. Professora Janice, com você a palavra. Uma honra. Muito obrigada, Tânia. Eu anotei aqui para não esquecer ninguém de eu agradecer, Tânia, principalmente a você pelo convite, né? Pelo convite, pela confiança. Então, você, como diretora de ensino do SEAD, tá certo, né? Sim. A professora Cleia, da direção de extensão, a professora Vera, da direção geral, com a qual eu já tive outros contatos. Então, é um prazer estar aqui de novo, Vera. E assim, para mim é um privilégio, tá? Participar desse evento que envolve iniciação científica, envolve extensão, pesquisa, ensino e, além de tudo, semana acadêmica do SEAD e ainda um pouco mais desse aniversário desse centro tão importante para a nossa universidade. Então, assim, aqui eu cumprimento todos vocês, em especial os alunos aqui presentes, os tutores, coordenadores de polos, coordenadores de curso e todos aqueles que venham assistir depois. Tenho certeza que para mim é uma honra, como servidora da UDESC, lotada na ESAG, como disse a professora Tânia, mas principalmente servidora da UDESC, uma grande fã do trabalho do SEAD. Como a professora Tânia disse, nós conduzimos também o curso de administração pública na modalidade à distância, então assim, eu pude conhecer muitos colegas do SEAD nesse tempo, Luiz Fabiano, já faz alguns anos que eu incomodo ele, né, Luiz? A professora Carmen Pandini também. E eu gostaria aqui também de chamar a atenção para o professor Rafael Gay Martini, que é o meu contato no SEAD quando a gente fala dos ODS. Então, pessoal, muito obrigada. Vou conversar com vocês hoje um pouco sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A minha intenção é a gente dar uma olhada no panorama, ou seja, né, qual é o contexto no qual surgem os ODS e discutir com vocês um pouquinho sobre ele. Muitas vezes, quando a gente fala sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, algumas pessoas, por não conhecer o que veio antes dessas metas, né, desses objetivos novos para a gente ter um desenvolvimento mais inclusivo, mais responsável, mais sustentável, pode cair no engano e dizer assim, olha, isso é mais uma moda, isso surgiu, né, num acordo de alguns países, e não é bem assim. A gente está num movimento de repensar o que é desenvolvimento, os instrumentos para operacionalizar e definir objetivos, metas, indicadores já há algumas décadas. Então, é esse passeio que eu gostaria de fazer com vocês, deixando bem claro que é um recorte, ou seja, tem muito mais para a gente discutir sobre o tema, e nisso fico à disposição de todos, de cada um aqui presentes, e daqueles que vão assistir depois. Então, eu vou compartilhar minha tela, eu só lembro que quando eu compartilho a minha tela, eu não consigo ver o chat. Então, o que eu peço é que se tiver qualquer pergunta, né, se tiver qualquer dificuldade, a voz começou a travar, isso pode acontecer nesses eventos à distância, que vocês me chamem com voz. Pode ser? Tem algumas pessoas ali digitando, Pode né? Pode ser, sim, professora Janice. Tá Estaremos bom. acompanhando e dando todo o suporte a você aqui, junto com os participantes aqui, ok? Obrigada, querida, muito obrigada. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Se alguém puder só me confirmar se está aparecendo para vocês, eu agradeço. Está aparecendo, professora. Ótimo. Então, vejam, né, esse caminho que eu gostaria de fazer com vocês nesses minutos que nós temos juntos. Então, aqui nós temos esses dois centros irmãos, o SEAD, a ESAG. Esse é o programa de extensão Pontes da Sustentabilidade, que a professora Tânia mencionou, que é um programa de extensão, então me sinto bastante satisfeita também por isso, né, compartilhar com vocês o que a gente faz ali na ESAG, mas é muito melhor quando a gente compartilha, né, quando a gente multiplica. E também estou aqui como representante do Movimento Nacional ODS Santa Catarina, do qual eu faço parte da coordenação do Comitê Florianópolis Ilha.
Então, nós temos comitês desse movimento no estado de Santa Catarina espalhados por todo o estado e também em todo o território nacional. Não em todos os estados, mas em quase todos os estados brasileiros e em dezenas de municípios. Então, vamos lá. O que eu gostaria de ver com vocês? Isso eu já mostrei, mas essa linha do tempo, ela já nos mostra de onde a gente vem para onde a gente vai, tá? E já começa também a nos ajudar a entender quais são as origens dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou dos ODS, vou falar ODS a partir de agora, o que antecedeu, né? O que fez com que a gente tivesse agora essa meta de desenvolvimento até o ano 2030? Começou na ECO 92, se a gente for contar uma história um pouquinho mais curta, né, porque houve muito mais além disso, mas na ECO 92 foi a terceira conferência da ONU para discutir desenvolvimento, discutir meio ambiente, e foi quando finalmente chegamos a um consenso sobre o que seria esse novo modelo de desenvolvimento. Então, tem o conceito mais conhecido de desenvolvimento sustentável, que foi divulgado em 92, e já na década de 90, né, ali no início da década de 90, ao mesmo tempo que se discutia o conceito, se pensava em como que a gente vai operacionalizar. Porque não adianta a gente ter um conceito, a gente ter uma ideia, se a gente não tem como tornar ela realidade. Então, já a partir ali da década de 90, se começou a pensar, olha, como é que a gente pode ir além do conceito? Como é que a gente pode instrumentalizar os governos, instrumentalizar os municípios, inspirar as organizações da sociedade civil, as organizações privadas e os indivíduos em torno de um novo modelo de desenvolvimento? Foi quando veio, então, a Agenda 21. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais dela. E já ali já se falava sobre algumas metas. Olha, não basta a gente ter um conceito, não basta a gente ter um instrumento de cunho estratégico, que é a Agenda 21, mas nós devemos ter objetivos, metas, indicadores, né? Nós precisamos mensurar. Então, quem estudou um pouquinho de gestão já deve ter ouvido a frase: quem não mede, não faz gestão. Então, se eu não faço, se eu não acompanho, se eu não monitoro, se eu não faço avaliações em períodos de tempo regulares, eu não consigo fazer gestão, né? Eu não sei se eu estou progredindo, se eu não estou. E a definição de objetivos e de metas também nos ajuda a nos organizar para atingir aqueles objetivos em si. E o primeiro conjunto de metas que nós tivemos foram os ODM, que eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu, se não todos, que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram válidos de 2000 até 2015. Nós também vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vejam bem, começou nos anos 2000, em 2010, já começou uma movimentação pensando, o que vem depois dos ODM? Os ODM vão até 2015 e depois? Então, já em 2010, começou uma movimentação que incluiu a Rio+20, né, que aconteceu de novo no Rio de Janeiro, para que os ODS fossem criados, né, aquilo que viria depois dos ODM. Então, durante os anos 2013 e 2014, entre outros movimentos, que eu pretendo mostrar para vocês, sem aprofundar muito pelo tempo curto que a gente tem, mas uma pesquisa global foi empreendida para tentar identificar como que representantes de governo, como que a sociedade civil organizada, né, como que as organizações empresariais, líderes de movimento, enfim, viam como prioridades de metas de desenvolvimento depois de 2015. Então, em 2015, a gente teve esse trabalho compilado, foi trabalhado, né, o conhecimento foi aportado, e nós tivemos, então, o lançamento dos ODS em 2015, lembrando, né, até 2030, aí essa nosso objetivo de cumprir com eles. Então, esse aqui é um panorama geral do que eu vou trabalhar com vocês. E agora eu vou detalhar um pouquinho só cada um deles, tá? Fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento, ou podem também perguntar depois, sem problema. Então, primeiro, a Agenda 21 que eu mencionei ainda há pouco. A Agenda 21 ela é resultado não só da ECO 92, não só da Rio 92, mas, de novo, de toda uma movimentação de repensar a concepção de desenvolvimento. Vejam bem, se a gente for lá para a década de 40, década de 50, o que se entendia como desenvolvimento?
Desenvolvimento era produção industrial, né? Era consumo e produção, sem preocupação com os impactos ou com as externalidades desse modelo de consumo e de produção. Houveram uma série de eventos, publicações, né, provocações, denúncias em relação dessa nossa escolha de desenvolvimento, que levaram em 72, a gente ter a primeira conferência da ONU em Estocolmo, que foi quando se começou a discutir essa nova ideia de desenvolvimento. Como é que a gente vai unir desenvolvimento e crescimento econômico, que eram vistos como ideias antagônicas, né? Se não pode acontecer em conjunto, porque se entendia que o desenvolvimento, né, naquela época, ele implicava em exploração da natureza. Só que depois os impactos passaram a surgir, né, com as denúncias, muito envolvimento da ciência, das mais diversas áreas. Em 82, a gente teve uma outra conferência em Nairobi, também para ainda discutir esse conceito, como que a gente poderia agir como humanidade. E em 92, então, finalmente, né, foi a maior conferência da ONU até então, que reuniu, como vocês veem ali, 179 países no Rio de Janeiro, teve uma participação bastante significativa da sociedade civil organizada, inclusive das organizações empresariais, tá? E a gente teve, na época 92, a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e alguns outros produtos muito importantes. A Agenda 21, que vocês veem aqui do lado, mas também como é que era? Conferência, não? Desculpem, não vou lembrar o nome agora. Mas aquela declaração que deu origem ao Protocolo de Quioto, que estabeleceu metas para a redução das emissões e, consequentemente, trabalhar em favor da mitigação das mudanças climáticas, né? Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, lembrei, entre outros produtos, tá bom? Então, a gente teve o Conselho de Desenvolvimento Sustentável, o lançamento da Agenda 21 e ainda outros resultados bem interessantes da época. Como eu disse ainda há pouco, foi assim o primeiro documento global que visava assim, nos trazer parâmetros, diretrizes para o novo padrão de desenvolvimento para o século XXI, daí o seu nome. Também, como disse anteriormente, agora cabe assinalar, até para que se entenda a diferença entre os ODM, os ODS e a Agenda 21, a Agenda 21 tinha mais esse foco de ser uma ferramenta de planejamento estratégico, tá? Então, assim, ela dá as diretrizes, inspirar para o planejamento estratégico dos governos. A Agenda 21 em si, ela é composta por 40 capítulos, ela está dividida em 4 sessões, rapidamente, só para conhecimento de vocês. Uma sessão trata das dimensões sociais e econômicas, então ela vai consagrar aquela noção de que as questões sociais e econômicas não podem ser separadas. É uma sessão que vai trabalhar com os assentamentos humanos sustentáveis, com a implementação integrada de programas ambientais de desenvolvimento no nível local, entre outros fatores. Outra seção da Agenda 21, ela trata da conservação e gerenciamento dos recursos para o desenvolvimento, então ela vai trazer ali indicações, por exemplo, para a gestão responsável dos produtos químicos tóxicos, proteção das águas doces, dos oceanos, promoção da agricultura e do desenvolvimento rural sustentável, entre outros temas. Vejam que normalmente a gente pensa em desenvolvimento, a gente pensa em desenvolvimento urbano, né? Pensa nas cidades, mas o desenvolvimento rural sustentável também é muito importante, se a gente pensar no uso de agrotóxicos, o manejo do solo, entre outras questões. Então, essa seção da agenda trata desses temas também. A penúltima sessão fala de fortalecer o papel dos principais grupos sociais, então, o reconhecimento dos povos indígenas, fortalecimento dos trabalhadores e dos sindicatos, do setor empresarial, então ela vai trazer essa mensagem de que a gestão ela precisa ser participativa, né, que você precisa valorizar os diversos grupos que existem e, como diz ali embaixo, ao mesmo tempo desiguais e importantes, né, então o reconhecer, o integrar e o participar. E a última sessão da Agenda 21, ela trata dos meios de implementação. Então, ela vai falar sobre capacitação, informação, vai auxiliar nos processos de tomada de decisão, vai discutir o papel dos governos, das organizações da sociedade civil, além de possibilidades de financiamento desse desenvolvimento.
né? Então, esse desenvolvimento ele precisa de financiamento público, privado, mas algo que dê suporte às soluções propostas. Se a gente for dar uma olhada no site do Ministério do Meio Ambiente, tem ainda informações lá sobre a Agenda 21, mas ainda da época do governo Dilma, mas a gente encontra também várias informações sobre a Agenda 2030 e ainda sobre os ODM. Então, aqui também, só mais a título de reforçar o que já foi dito anteriormente, né? Então, a agenda tinha, ou tem, porque ela ainda pode ser utilizada, esses dois objetivos principais, tá? Municiar os municípios de ferramentas, então, se levar para o local a Agenda 21. Para que vocês entendam, nós temos uma Agenda 21 global, que foi essa divulgada lá na ECO 92. Mas se entende que as nações são diferentes, isso é bastante claro para a gente. Elas têm características diferentes, elas têm prioridades diferentes, elas têm recursos diferentes. Então, esse desenvolvimento precisa ser endógeno, né? Respeitando características, prioridades e agendas locais. Por isso que, no Brasil, a gente tinha uma Agenda 21, inspirada na Agenda 21 mundial, mas dentro daquilo que é prioritário para o nosso país, assim como todas as nações que desenvolveram a Agenda 21 também tinham as suas inspiradas na Agenda 21 mundial. Dentro do nosso país, nós também temos muitas realidades. Então, se nós formos comparar o estado do Acre com Roraima, com Mato Grosso do Sul, com Rio Grande do Sul, também são realidades diferentes. Santa Catarina tinha uma Agenda 21. Dentro do estado de Santa Catarina, Florianópolis tinha uma Agenda 21, Joinville tinha uma Agenda 21. Tá? Então, assim, ter os instrumentos para o planejamento participativo, estratégico, e ainda estimular, esse outro objetivo importante da agenda, modernizar e institucionalizar a agenda ambiental no nosso país. Então, por meio do desenvolvimento de legislação e outras questões essenciais para que esse modelo de desenvolvimento, essa nova ideia, realmente se tornasse real. Foi feita uma avaliação sobre o progresso da Agenda 21, 5 anos depois da ECO 92, e depois também em Joanesburgo, na África do Sul, em 2002. E o que se percebeu na época é que não se tinha conseguido avançar o tanto que se pretendia, né, com a agenda. No entanto, se a gente for olhar por um lado ok, mas o que se conseguiu fazer? No nosso país, por exemplo, durante esse período, foi desenvolvido os sistemas de gestão ambiental mais avançados da América Latina. Né? Foram elaboradas e institucionalizadas um arcabouço de leis bastante amplo, bastante denso. Por exemplo, a Estratégia Nacional de Biodiversidade, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Plano de Ação de Consumo Sustentável, entre outros, e ainda à época desenvolvidos programas para financiar a área ambiental e a sustentabilidade, como o Fundo do Clima, da Amazônia e tantos outros, inclusive oferecidos também pelo setor privado. Aqui só para que vocês saibam, né, como que a Agenda 21 era avaliada de 2002 a 2012, se tinha esses 5 blocos de avaliação, e eu coloquei esse link, eu vou depois disponibilizar o link da apresentação para vocês ali no chat, onde tem os relatórios, onde tem o relatório completo da Agenda 21 desse período. Muito bem, aí chegamos nos ODM, né? Os ODM, lembrem, começaram a ser discutidos também no início da década de 90. Então, antes da gente ter o lançamento do conceito de desenvolvimento sustentável, ok, né? A gente tem o conceito, a gente tem a diretriz, a gente tem uma ferramenta que nos ajuda no aspecto estratégico, mas a gente precisa de objetivos, de metas. E precisamos de prazos para a gente poder cumprir com aquilo que a gente quer que aconteça. Então, né, lá de 1990 aos anos 2000, foram elaborados os ODM, e o foco era principalmente a redução da extrema pobreza. A Declaração do Milênio, que faz parte dos ODM, foram adotados a partir dos anos 2000. E houveram uma série de cúpulas multilaterais, ou seja, encontros envolvendo não só representantes de governo, mas, óbvio, da sociedade civil, né, das organizações empresariais, representantes de outros grupos, como mencionei anteriormente, que estavam discutindo o desenvolvimento humano. A gente teve, em 1990, o lançamento do primeiro IDH, né, do primeiro relatório de desenvolvimento humano,
Então, como fruto também dessas cúpulas multilaterais, é que se chegou à conclusão de quais seriam os ODM, né? Foi em cima dessa análise. Então, aqui, para que vocês conheçam, a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, de 93, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social, de 95, a Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos, são alguns exemplos dessas cúpulas multilaterais que, então, trouxeram os temas referência para a construção dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Vocês veem alguns aqui: violações de direitos humanos, degradação ambiental, epidemias, crime organizado, entre outros, inspiraram, né, para que se formulasse esse documento chamado Declaração do Milênio. Agora, os ODM, para quem não lembra, ou para quem lembra, só para a gente refrescar um pouquinho, né, a memória, esse aqui eram os nossos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 8 objetivos construídos com base naquelas conferências, outras discussões e consultas estabelecidas no âmbito das Nações Unidas. Primeiro, erradicar a extrema pobreza e a fome. Segundo, atingir o ensino básico universal. Terceiro, promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres. Quarto, reduzir a mortalidade infantil. Quinto, melhorar a saúde materna. Sexto, combater o HIV, AIDS, malária e outras doenças. Sétimo, garantir a sustentabilidade ambiental. E oitavo, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Importante a gente lembrar que esses objetivos foram construídos, né, foram estabelecidos com base na observação de uma realidade, lá da década de 90 até os anos 2000. E vejam, cada um deles tinha metas. Cada um deles tinha metas. Vamos pegar só o primeiro aqui, tá? Erradicar a pobreza extrema e a fome. Meta, reduzir a metade, entre 1990 e 2015, a proporção de pessoas com renda inferior a $1 por dia e a proporção de pessoas que sentem fome. Essa é a meta mundial, né? Foi a meta mundial. O Brasil estabeleceu uma meta um pouco mais ousada, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Também é interessante observar que o nosso país, ele foi referência nos ODM à época. De todas as metas mundiais, a única que o Brasil não atingiu até 2015 foi uma das metas da saúde materna, que vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? Então, cada objetivo tinha metas, cada meta tinha indicadores, exatamente para proporcionar o acompanhamento, o monitoramento e a gestão se a gente estava conseguindo alcançar ou não, se estávamos estagnados, se estávamos regredindo naqueles objetivos mundiais para um desenvolvimento sustentável. Aqui também é bem bacana a gente ver, tá? O Brasil teve uma estratégia muito interessante à época dos ODM. Então, essa estratégia, ela incluía o estabelecimento de um grupo técnico de acompanhamento das metas dos ODM, a participação em mobilização social, a prioridade em políticas públicas e, para reconhecer práticas, inspirar, chamar a atenção, o Prêmio ODM Brasil. Aqui a gente tem relatórios que foram produzidos por esse grupo técnico sobre o progresso dos ODM durante o período de tempo, lá dos anos 2000 até 2015. Então, foram 5 relatórios que mostravam as metas mundiais, as metas nacionais, os indicadores, e que permitiam não só a transparência, a divulgação, a inspiração, mas também um instrumento de gestão. Esse outro quadro também é muito interessante, porque ele mostra, vejam bem, o ODM relacionado à política pública ou programa existente à época e o indicador estabelecido para sua gestão. Vamos olhar só um deles, tá? Aqui, combate à fome e à extrema pobreza. Política pública ou programa? O programa Bolsa Família, o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar e a proteção social básica. Também com os indicadores mais importantes de cada um deles. Então, o Brasil tinha, na época dos ODM, para cada um deles, uma política pública ou programa associado, um indicador, um grupo de monitoramento que permitisse a gestão. Isso no âmbito público, né, do poder público. O Prêmio ODM Brasil também, tá, com a intenção de valorizar as práticas, como eu disse anteriormente, teve 5 edições,
foram mais de 30 mil lideranças reunidas, mais de 6 mil práticas inscritas e mais de 110 premiadas e reconhecidas publicamente. Aqui eu coloquei também a título de ilustração, eu não vou falar sobre todos, então seguindo o que eu fiz anteriormente, eu vou mostrar só um deles. Vejam primeiro aqui, tá? Esse aqui, o ODM1, erradicar a extrema pobreza e a fome. Ele tinha 3 metas. A meta A, meta global, até 2015, reduzir a pobreza extrema à metade do nível de 1990. Qual era a meta brasileira? Até 2015, reduzir a pobreza extrema a 1/4 do nível de 1990. Aqui a meta B continuou, a meta global, e nasceu, o Brasil também colocou uma meta um pouco mais ousada. Quando eu digo para vocês que o Brasil conseguiu atingir todas as metas globais, infelizmente a gente não conseguiu erradicar a fome até 2015, mas foi possível reduzir bastante. Então, 1990, de acordo com os dados oficiais, população com renda inferior a $1,25 por dia, 25,5%, e nós chegamos em 2012, que é o dado que eu tenho aqui, com 3,5%. E fiz isso para cada um dos ODM, tá? Mostrando para vocês qual era a meta, como que o Brasil, qual foi o desempenho do Brasil em cada um deles. Depois vocês podem olhar com mais cuidado, mas estão todos aqui. Muito bem. Entenderam, então, de onde veio a Agenda 2030? Ah, mas não são só os ODS? Calma. Os ODS fazem parte da Agenda 2030. Né? Então, depois de 2015, que a gente fechou a conta ali dos ODM, surge uma nova agenda. Né? Então, assim, novos objetivos, novas metas, novos indicadores. E esse movimento começou em 2010, porque já pensando que os ODM em 2015 encerraria o prazo no qual a gente queria atender aqueles objetivos, já se passou a pensar, ok, mas o que nós vamos fazer depois de 2015? Então, em 2010 começou esse movimento, foi estabelecido um grupo de trabalho nas Nações Unidas, então aquele processo de consulta com as várias partes interessadas ou impactadas, que eu falei para vocês lá no início, tá? Foi um processo online de consulta, foi lançado para dar o suporte, né? Trazer assim, o aporte de conhecimento, o aporte de percepções, de prioridades, para então construir essa nova agenda. Então, assim, foi a agenda que foi construída a mais mãos do que as suas irmãs anteriores, né? Apesar da Agenda 21 não trazer metas, tá? Mas também era chamada de agenda. Então, ela foi construída a mais mãos, foi ela que levou mais tempo para desenvolver e que teve um processo mais participativo. Em 2014, então, depois de todo esse processo de consulta e de grupos de discussão nos vários países, é que a gente teve, então, a finalização do texto, que submeteu a proposta dos 17 ODS e das 169 metas associadas, então, para apreciação da Assembleia da ONU, em 2015. Quero mostrar para vocês um quadro. Esse aqui eu já falei, por isso que eu estou passando. Isso aqui ele sintetiza esse processo de construção dos ODS, que não foi simples, né? Dizem que a democracia dá trabalho, mas ela é muito mais interessante por inúmeros aspectos. Pela possibilidade de participação, né? Porque ela também reconhece, ela torna verdadeiro aquilo que é decidido, porque ela tem um compartilhamento, não só um compartilhamento de um lado, mas um diálogo verdadeiro para estabelecer, no caso aqui, esses objetivos. Então, a gente teve todo um processo de discussão até aqui, antes de 2013. 2013, geração de conteúdo, que envolveu consultas temáticas, consultas nos países, conversas globais, consultas online, atividades da sociedade civil, das fundações, setor privado, pesquisa, consultas, envolvimento de cientistas das mais diversas áreas, até a gente chegar num acordo aqui em 2015 de quais seriam, então, os 17 ODS e o que comporia a Agenda 2030, além dos ODS. Por que eu estou dizendo além dos ODS, né? Porque a Agenda 2030, ela é composta por
uma sessão sobre visão e princípios dessa nova agenda, uma sessão sobre implementação, que vai falar sobre parceria global, meios de implementação, uma outra sessão sobre acompanhamento e revisão, lembrem, gestão é essencial, e o quadro de resultados, que são os ODS. Então, eles compõem a Agenda 2030, sim, eles são o aspecto mais importante, eu vou dizer assim, da agenda, mas a agenda não é só isso. Então, vejam bem, a agenda, o que compõe essa agenda? Uma declaração, um quadro de resultados, a seção sobre os meios de implementação e acompanhamento e revisão, como está nessa imagem do lado. Sobre monitoramento, tá? A ONU tem o Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável, que é responsável pela supervisão do acompanhamento em nível global. Nós temos também o Grupo Intergerencial de Peritos sobre os Indicadores dos ODS, que também visa acompanhar a Agenda 2030 no nível global. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente está fazendo isso aqui no Brasil, tá? Essa outra imagem, ela mostra o que se chama de 5Ps, a gente adora siglas, né? Acho que só quem gosta mais de siglas são os americanos, que tudo é em sigla, mas os 5Ps da Agenda 2030, vamos aproximar um pouquinho. Pessoas, prosperidade, garantir vidas prósperas, plenas, em harmonia com a natureza, paz, parcerias e planeta. E assim, vocês que estão... quem pesquisa, quem se interessa pela área, quem está estudando, né, quem vai ser professor ou não, os ODS eles podem ser trabalhados em qualquer área de atuação. E não depende só de governos, não depende só de empresas, não depende só da sociedade civil organizada, mas principalmente nos indivíduos. O movimento ODS mundial, mas aqui no nosso país, em Santa Catarina, conta com signatários pessoa física, signatário pessoa jurídica. Na pessoa jurídica a gente tem organizações públicas, privadas, tem as organizações da sociedade civil, né? E como eu disse, o primeiro que eu falei foi a pessoa física, né? Eu, como indivíduo, eu posso me envolver com o movimento, eu posso ser signatário. Então não é algo que a gente espera só dos outros. Aqui a gente tem os ODS, não vou ler todos, assim como eu li os ODM. Oi? Pode repetir, por favor? Ok, se houver qualquer problema, me falem, tá? Então, aqui são os 17 objetivos. Estamos ouvindo, sim, viu? Tranquila. Obrigada, querida. Como é que está o meu tempo? Já tô chegando ao final. Não, tá? não tem problema. Fica tranquila, não tem problema. Não importa, tá? Pode. Obrigada. Obrigada. Mas eu não vou demorar mais muito. Então, nós temos os 17 objetivos desdobrados em 169 metas em nível mundial. O Brasil criou mais metas, então a gente tem, acho que 187, me perdoem se eu me engano no número, mas são mais do que as metas mundiais, e 241 indicadores. Se nós pegarmos os ODS e formos separar pelas dimensões do desenvolvimento mais básicas, que são as dimensões social, ambiental e econômica, então a gente vai ter os ODS aqui agrupados, né, aqueles que têm aqui uma ênfase mais na área social, esses uma ênfase na área ambiental e estes outros na área econômica, além do institucional e das parcerias, que também são objetivos. A gente precisa trabalhar em conjunto, porque dificilmente uma nação, um país, um município trabalhando pelos ODS vai ser o suficiente, né? Por isso que é um acordo mundial em torno daquilo que é do interesse comum. Essa aqui é uma pesquisa bem interessante, foi feita pelo IBOP, onde se perguntava para as pessoas de quem que elas entendiam que era responsabilidade, ou que é responsabilidade pelo fazer acontecer os ODS. Vejam que, em grande parte, ainda se entende como papel do poder público. O poder público tem, sim, um papel muito importante. Então, por meio das políticas públicas, por meio do estímulo, as boas práticas, aquilo que a gente quer que aconteça, né? Então, tem uma série de decisões do poder público
que são essenciais para que faça acontecer, que a gente tenha um modelo de desenvolvimento melhor, mas também as empresas, a iniciativa privada, associações empresariais, as universidades, centros de pesquisa, igrejas, ONGs, organismos internacionais, né, ou ONGs internacionais, investidores sociais, sindicatos, a população em geral. Vejam, é uma responsabilidade de todos. Isso às vezes parece meio clichê, né? Ai, todo mundo tem que fazer a sua parte, mas nada mais verdadeiro. As organizações empresariais não podem, não devem se eximir da responsabilidade. Então, eu trabalho no curso de administração pública, mas eu trago esse olhar da organização empresarial como aquela que pode produzir o bem público em conjunto com a sociedade civil e com o poder público. Eu digo para vocês que está havendo uma transformação na forma como se vê ou no papel das empresas. Então, aquela empresa, por exemplo, que tem assim como foco o gerar resultado econômico, financeiro, né, ou gerar lucro para o acionista ou para o dono, se não for de capital aberto, não é mais suficiente. Então, assim, gerar lucro, empregos, pagar impostos, isso não é mais suficiente. Então, está existindo um movimento muito interessante no setor privado, se fala hoje em capitalismo consciente, economia B, a responsabilidade social empresarial é um conceito que está há muitos anos aí na praia de quem está envolvida com o meio, né, quem trabalha numa organização ou estuda sobre isso, mas não é mais só responsabilidade social empresarial. Não é mais a filantropia, que é assim, a base da responsabilidade social lá no início, só o voluntariado. É muito mais do que isso, né? É se entender como coprodutora daquilo que é do interesse público. E o cerco está fechando cada vez mais para essas organizações. O interessante é que elas estão trazendo soluções também, tecnologia, tanto tecnologia de gestão como tecnologia mesmo, né? Novos materiais, novas formas de produção, para reduzir o volume de resíduos gerados, sejam resíduos sólidos, efluentes, ou emissões atmosféricas, então, assim, uma maior eficiência do processo, desculpem, mas essa transformação está acontecendo, a gente pode conversar sobre isso num outro momento. Agora sim, como é que está o progresso com os ODS, né? Como é que a gente mensura? Eu falei aqui para vocês sobre ONU, sobre mecanismos criados dentro da ONU, que tem responsabilidade de monitorar os ODS, mas isso tudo parece muito distante, né? Quando a gente fala Conferência Mundial, né? Fala de cúpulas multilaterais que aconteceram em Viena, que aconteceram não sei onde. Ok, mas como é que isso está acontecendo agora aqui no nosso país, né? Os ODS não podem ser algo que a gente olha de longe e aponta o dedo e diz que o outro tem que fazer. O que está acontecendo no nosso país? A gente já está agora na 6ª edição do Relatório Luz da Sociedade Civil da Agenda 2030. É um grupo de trabalho formado pela sociedade civil, essas aqui são as pessoas que hoje fazem parte desse grupo, que monitora anualmente como que estão os ODS no nosso país. O problema é que muitas vezes eles dependem de indicadores, dependem de informações e de dados que nem sempre existem ou nem sempre se pode confiar plenamente. Mas eles têm feito um trabalho muito bacana nesses 6 últimos anos, produzindo esses relatórios que eles estão acessíveis para todos. Se vocês procurarem no Google, 6º Relatório Luz da Sociedade Civil, vocês vão ter acesso ao documento e vão poder olhar, eles colocam indicador por indicador, como que está no nosso país. Eles têm uma metodologia de avaliação, tá? São cientistas aqui das mais diversas áreas, são especialistas, tem pessoal aqui da academia, tem pessoal que trabalha em vários outros setores, e que estão fazendo um trabalho muito bacana para a gente poder monitorar, pelo menos por meio da sociedade civil, como que a gente vem progredindo, ou naquilo que a gente está estagnado, ou naquilo que, infelizmente, se vem regredindo nos últimos anos. Principais ações, eu trouxe aqui um recorte do próprio relatório,
que diz assim, ó, principais ações, construção de parcerias com setores públicos, sociedade civil e o sistema ONU para promoção, disseminação e monitoramento da Agenda 2030. Essa influência, né, ele chama aqui de incidência junto a governos, parlamentos, para alinhar políticas e orçamentos para os ODS, além de produzir conteúdo e análises sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no nosso país. Isso aqui é importante eu mostrar para vocês, porque depois vocês vão entender como que eles apresentam os dados, mas eles avaliam os ODS, avaliam as metas e daí eles classificam se ela está em retrocesso, se está ameaçada, estagnada, com progresso insuficiente ou com progresso satisfatório. Então, é um trabalho fantástico que eu vou mostrar para vocês aqui um pouco, mas que recomendo que os que se interessam pelo tema, ou como cidadãos, que eu acho que é o mais importante, a gente entenda um pouco sobre como que está acontecendo no nosso país. Eu fiz alguns destaques para vocês, tá? Desses textos, o relatório Luz, que é desse ano, 2022, ele traz, assim, os piores indicadores ambientais e socioeconômicos desde que se começou a analisar desde 2017. Nós temos aí várias explicações para isso, eu vou deixar que vocês pensem um pouco, mas a gente passou por uma pandemia, né, tem uma série de outras questões mundiais, outras nacionais, que acabaram implicando aí nos piores indicadores. Aqui algumas notícias que eu trouxe, alguns recortes, tá? O país não avançou em 80,35% das 168 metas analisadas e outras 14,28% tiveram apenas progresso insuficiente. Para outras metas, não havia dados para mensuração. Nesse outro aqui, apenas uma das 168 metas analisadas teve um progresso satisfatório. 11 permaneceram ou entraram em estagnação, 14 estão ameaçadas, 24 tiveram progresso insuficiente e 110 estão em retrocesso. E também não tem informações sobre 8 dessas metas. Então, ao analisar dados disponíveis, ao analisar outras fontes de informação, recomendo que vocês vejam a metodologia que eles usam para a elaboração do relatório, se percebeu, né, que a gente teve realmente aí uma queda significativa do progresso nos ODS no nosso país no ano de 2022, inclusive em relação a 2021. Se for comparar, como está aqui, ó, com o relatório do ano passado, as metas consideradas em retrocesso aumentaram de 92 para 110, e as que tiveram progresso insuficiente passaram de 13 para 24. Então, os desafios são imensos. Todo mundo que, todos nós temos nossos campos de atuação, né? Independente de qual for. Se nós analisarmos os ODS, observarmos as metas, cada um de nós pode contribuir de alguma forma, seja individualmente, seja nas organizações que a gente representa ou nos nossos outros campos de atuação, ou como cidadãos, né, participando de observatórios sociais, tantas outras formas da gente olhar para aquilo que está acontecendo no nosso país e poder cobrar também do poder público, cobrar das organizações empresariais, né, fortalecer a sociedade civil, porque é do interesse de todos, né? Se costuma dizer que poluição não respeita limites políticos. Então, na época que se falava do protocolo de Kyoto, então que algumas nações tinham metas de redução de emissões atmosféricas, se dizia muito isso, olha, não adianta um reduzir se o outro também, de alguma forma, não transformar o seu parque industrial, repensar o modelo de mobilidade urbana, dentre tantas outras questões, porque para todos, né? Então, assim, essas emissões, elas não vão respeitar o limite geográfico, político daquele país, mas isso se estende e impacta a todos, e quando a gente fala de mudanças climáticas, por exemplo, isso fica bastante claro. Houve um avanço, tá, nesse relatório de 2022, com os dados e as informações que estavam disponíveis, que foi reduzir o impacto de espécies exóticas invasoras em ecossistemas terrestres ou aquáticos e controlar ou erradicar espécies prioritárias, tá? Que faz parte do ODS 15.
Aqui também são só algumas informações extras que eu deixo para que vocês vejam. Esse aqui é o relatório do ano passado, então tem o link, esses relatórios eles são apresentados na Câmara Federal dos Deputados, mas eles são apresentados em Brasília, em sessões que tem 1, 2 ou 3 horas, então se fala sobre todo o relatório para o poder público, então tem ali os links para que vocês assistam do ano passado, também tem o desse ano, que acredito que está... talvez eu tenha colocado aqui, senão eu coloco depois, tá? Aqui também o Fórum Político de Alto Nível, que é aquele monitoramento em nível global. Então, aqui vocês também têm alguns links para poder acompanhar as últimas notícias. E aqui a gente tem, no site odsbrasil.gov.br, o relatório síntese, que é onde a gente vai encontrar mais informações sobre os indicadores. Então, no Brasil, nós temos 254 indicadores. Essa imagem aqui que eu tirei foi de setembro desse ano, mas já tem a atualizada, tá? Isso aqui é atualizado com frequência. Então, ele vai mostrar quantos indicadores foram produzidos, quantos estão em análise, aqueles que não têm dados e aqueles que não se aplicam ao nosso país. Aqui a gente tem mais um recorte, indicadores globais por objetivo, então, cada um dos indicadores, de acordo com a legenda que eu mostrei para vocês anteriormente. E vocês também conseguem olhar o status por objetivo. Então, vamos pegar esse aqui que a gente tem olhado desde o início, erradicação da pobreza, a gente pode clicar aqui, não vai dar porque esse aqui é só uma imagem, né? Mas se consegue ver todos os indicadores e como que cada um deles está. Aqui tem o link para o relatório síntese. E a avaliação por indicadores também, tá? Depois vai ficar à disposição de todos. Agora, falar um pouquinho sobre o Movimento Nacional ODS. Então, é um movimento voluntário, isso é bem importante dizer, é apartidário, é plural, é ecumênico, e a nossa finalidade é contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Então, foi fundado em 2004, até hoje, progride, então, no nosso país, permanece no nosso país, esse acompanhamento pelos comitês estaduais e municipais com a intenção de discutir, de contribuir, de estimular para que os ODS aconteçam. Inclusive, parabéns também para o SEAD, que é signatário como centro do movimento ODS aqui em Santa Catarina. Isso me deixa bastante orgulhosa de estar aqui hoje, um motivo a mais para isso. Então, parabéns a vocês. Aqui tem o movimento ODS no Brasil. Então, vocês veem, não são todos os estados que têm comitês estaduais, então a gente ainda tem um desafio nesse sentido, então de levar para todos os estados brasileiros. Aqui é o Movimento Nacional ODS em Santa Catarina, então nós temos, acho que Santa Catarina, se não me engano, é o maior comitê estadual no Brasil, tá? Isso é bem bacana aqui no nosso estado. E aqui nós temos dentro do estado de Santa Catarina, todos os municípios onde tem comitês. Aqui também a gente tem desafio, né? Tem uma região aqui do nosso estado que tem um espaço para trabalho bastante grande. Aqui os links para que vocês conheçam. Senhores, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Estou voltando aqui para a sala. Eu vou parar o compartilhamento, tá? Só um momentinho. Pronto, consegui voltar. Estou à disposição de vocês. Obrigada, professora Janice, que é a professora Karen. Oi, Karen. Para dar boa noite para todos e todas. Foi uma palestra excelente, muito esclarecedora. Acho que foi super importante, não só para que todos nós, enquanto sociedade, conheçamos um pouco mais sobre a ODS, né, sobre os objetivos, sobre a agenda. Então, acho que essa explicação, né, a contextualização histórica foi super importante. E não só, né, a contextualização, mas nos mostrar como estamos hoje, enquanto sociedade brasileira, resgatando um pouquinho da situação catarinense e chamando a atenção, né, esse resgate para que todos nós temos a responsabilidade, a possibilidade de atuar nesse cumprimento das ODS. Então, parabéns, foi muito interessante
E aproveito, né, para perguntar para a audiência, para os alunos, estudantes, colegas do SEAD, professores, técnicos, se alguém tem alguma pergunta, porque realmente eu acho que tem bastante coisa que a gente pode aprofundar. Então, a Alana Casagrande pergunta aqui, né? Tem uma questão. Quais as possíveis sanções e consequências para o Brasil no caso de contínuos retrocessos e não cumprimento de metas? Ótima pergunta, Alana. Alana, a adesão aos ODS, a organização nacional em torno desses objetivos, ela é voluntária, sabe? Assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é uma lei branca, ou seja, ela não é uma lei institucionalizada, né? Mas ela talvez seja o mais próximo que a gente tem de uma carta de ética global. Podemos conversar em outro momento sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essas agendas de desenvolvimento, elas também não têm força de lei ainda. Então, não existe ainda dentro desse acordo global o pensar em punições. Talvez um dia isso aconteça, Lana, talvez não. Mas é uma agenda global que ela depende muito da sensibilização, principalmente dos gestores públicos, principalmente do poder público, que tem um papel, de novo, essencial para fazer acontecer. Veja bem, se a gente for pensar em compras públicas, por exemplo, imagina que o governo, seja estadual, vamos pegar só um governo estadual, por exemplo, coloca lá nas suas compras públicas alguns critérios de sustentabilidade inspirados nos ODS. O poder que tem as compras públicas para mudar um mercado, sabe? Então, assim, quando a gente pensa também em impostos, quando você tem um estímulo para um determinado lado, você pode levar organizações empresariais, indivíduos, outras organizações públicas para um lado ou para outro. A gente, como indivíduo, como consumidor, quando a gente faz uma escolha do que eu vou consumir, eu estou estimulando um mercado ou outro. Eu sei que é difícil, e seria o ideal, né, que todos pudessem comprar da agricultura orgânica, da agricultura familiar, produtos com rastreamento de origem, ou que tenham lá certificados de empresas que lidam com seus resíduos de forma responsável, que tenham certificações internacionais, mas a realidade do nosso país hoje, e, cara, em grande parte do planeta, não é bem essa, né? Então, às vezes, a gente precisa fazer uma escolha considerando acessibilidade, preço, porque é isso que dá. Mas o consumidor tem um papel importante, então, às vezes, o escolher não consumir para algumas pessoas é possível. Tá? E, por favor, não me entenda mal, estou dizendo que algumas pessoas conseguem fazer isso, eu não estou dizendo para você fazer isso ou qualquer um dos que está aqui presente. O que eu quero dizer é responsabilidade, né, dos governos, das organizações empresariais, da sociedade civil e dos indivíduos. Então, assim, é um movimento voluntário. Tá? As Nações Unidas não dizem assim, você é obrigado a contribuir com os ODS. É uma negociação internacional muito mais complexa do que a gente consegue entender dentro aqui do nosso campo menor de atuação. Então, eu espero ter respondido a tua pergunta, né? Quem sabe um dia a gente chegue lá. Por exemplo, se a gente pensar nos cintos de segurança, eu, quando era criança, ninguém usava cinto de segurança, Karen, eu não sei como é que era contigo. O cinto de segurança era acessório, assim, decoração do carro. E existiam campanhas dizendo para as pessoas usar o cinto, a importância do cinto e tal. As pessoas começaram a usar mesmo quando começaram a multar, né, você não usar o cinto. É claro que eu estou falando num universo bem pequenininho, né, cinto de segurança, a gente está falando aqui de metas globais de desenvolvimento, mas quem sabe a gente chegue num momento onde, olha, eu não sei, sabe, eu acho muito complicado isso acontecer, sabe, eu acho muito complicado uma sanção ser acordada entre as nações do planeta para aquele que não cumprir, a não ser que a gente esteja, assim, na iminência de um desastre global. Por enquanto, tem que ser negociação, tem que ser essas mesas multilaterais, o envolvimento do poder público e a sensibilização da população no geral. Excelente, prof. Mais alguém, Alana? Entendido? Agradece a resposta.
Mais alguém? A professora teve várias mensagens de parabéns. Ai, obrigada. Muitas, para várias professoras, professora Tânia, professora Ana Vale, Gisele, estudantes também. Janice está compartilhando conosco seu e-mail, né? Eu acho que é importante, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, queira conhecer um pouquinho mais. Prof, onde que a gente pode ter acesso a esses links, esses relatórios, esses materiais que você divulgou aqui Então, apresentou na cidade? eu coloquei aqui no chat, Karen, e coloquei aqui nas notas compartilhadas também. Ah, legal, legal. Tá? Eu não tinha Então, ali visto. tem o link do Prezi, Aham, vocês têm o meu e-mail, se desejarem conversar sobre alguma outra questão, porque assim, é muito amplo, né, Karen? Se a gente está falando de desenvolvimento, eu estou falando de tantas coisas, não é só a questão ambiental, nunca é só a questão ambiental. uhum, Inclusive, quando se começou a discutir um novo conceito de desenvolvimento, houve um movimento de criar uma política internacional para restringir o crescimento das nações que não tinham se tornado desenvolvidas até então. Isso aconteceu entre as décadas de 60 e 70. uhum, E isso não funciona, né? Porque se você proibir, por exemplo, o acesso à tecnologia, se você proibir o progresso econômico também de uma nação, você não tem progresso social, você pode inclusive impactar mais ainda o ambiental. Então foi quando começou a crescer a percepção de que o ambiental, o econômico e o social, eles são interrelacionados. E outra coisa, eles não estão num grau de igualdade, no mesmo grau de importância, no meu ponto de vista. Se a gente pensar que o capital natural, que a natureza é a base da vida, ele é o mais importante, sabe? Eu não posso submeter a natureza à economia, tem que ser o contrário. Então, tem hoje um ramo de estudo que chama da economia ecológica, que ela inverte esses valores, então ela submete a economia às questões, desculpa, ela submete, ela coloca assim num quadro mais, vamos pensar em camadas, tá, de um círculo. Então, aqui as questões ambientais do lado de fora, a sociedade, logo em seguida a economia aqui no meio, porque a economia é uma criação da sociedade, sabe? A forma como a gente criou o nosso sistema econômico, isso é uma criação nossa como sociedade. A gente não pode botar a economia acima da sociedade e acima das questões ambientais. É como eu vejo. realmente, né? Acho que essa linha está diretamente, não sei se relacionada com economia, os valores ecossistêmicos, também que cada vez está mais em voga, né? Acho que e de profunda necessidade para que realmente exista essa reflexão e de interesse mesmo da sociedade como um todo para entender, né? Que na verdade a base é a natureza e nós dependemos exclusivamente, né, da sua manutenção. Isso. Professora, exatamente, é como diz o Alex aqui nas mensagens, o X da questão é encontrar o equilíbrio, né? De fato, acho que é o grande desafio, não só no Brasil, mas em todo o globo. Então, Sila também traz que a sociedade evolutiva, porém com a falta de interesse. Às vezes é falta de informação, Sila, é falta de informação, muita informação falsa, muita informação que não chega até a gente, e às vezes é falta de interesse mesmo, né? As pessoas, infelizmente, acabam ficando dentro da sua bolha. Uhum. E, por exemplo, na questão dos resíduos, o máximo que algumas pessoas, algumas famílias sabem dos resíduos que geram em casa, os sólidos, é que eu coloco na frente de casa. Para onde vai? Quem vai mexer? Né? Se vai para o aterro sanitário, se vai para alguém que vai separar para reutilizar, para reciclar, eu não sei. Quanto que custa um aterro sanitário, eu não sei. Qual é o tamanho, qual é o impacto de um aterro sanitário. Então, assim, de novo, né, parte da gente como indivíduo, mas também esse observar das organizações, do poder público, mas a gente não pode se eximir da responsabilidade pelos próprios resíduos, né? Então, eu gero um monte de resíduo orgânico, mas eu tenho preguiça de levar ali no Parque Ecológico do Córrego Grande, já que a gente mora mais ou menos por aqui, pelo menos eu moro, né? Eu sei que tem gente de vários outros locais, mas tem um parque aqui perto da minha casa onde eles fazem compostagem dos resíduos orgânicos. Mas eu tenho preguiça de levar lá.
Então, às vezes, a gente precisa também sair um pouco dessa chamada zona de Zona de conforto. conforto. Exatamente. E, prof, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu projeto de extensão, quiser estar um pouquinho mais por dentro, a gente tem acesso, tem um site, né, da ESAG, e também entrando em contato diretamente contigo, uma possibilidade aí para os nossos acadêmicos e acadêmicas, né, se inteirarem um pouco mais, conhecer um pouco mais e poder, né, levar um pouco do compromisso, do cumprimento da agenda nas suas cidades, nos seus municípios e na sua comunidade. Isso. Então, professora, acho que a gente pode ir finalizando, né? Eu agradeço em nome de toda a comissão organizadora do 37º Seminário de Iniciação Científica, 32º, desculpa, 7º Seminário de Extensão, Pesquisa e Ensino do SEAD, das Semanas Acadêmicas. Foi uma honra tê-la conosco essa noite. Eu acho que o conhecimento compartilhado é inestimável e certamente abriu, né, a vontade de conhecer um pouquinho mais e se engajar. Né? Eu acho que todos e todas nós temos um papel fundamental e estamos juntas, então, nesse processo. Agradeço muito, em nome de todas. Eu que agradeço, Karen. Obrigada, eu fico à disposição de todos. Pessoal, obrigada. Quem não assinou ainda a lista de presença, por favor, dá para fazer, tá no chat. A gente gravou essa palestra, ela vai estar disponibilizada para acesso posterior também. Obrigada, pessoal. Boa noite. Um ótimo evento para todos nós. Até mais.